Muito bem, pessoal. Então, como vocês já estão vendo aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre racionalização de denominadores. E eu gosto sempre de começar essa conversa traduzindo esse verbo novo, né? Racionalizar. Matematicamente, racionalizar significa tornar racional, né? O que significa uma racionalização de denominadores? Tornar racional um denominador, ora irracional. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Modo bem genérico, eu tenho m, um número qualquer, sobre a raiz quadrada de n. Detalhe, esse n tem que ser um sujeito diferente de zero, uma vez que não se divide nada por zero. Tá, mas a nossa reflexão aqui é a seguinte: se a raiz quadrada de n for um número irracional, aqui cabe o que a gente chama de uma racionalização de denominadores. Para início de conversa, a gente parte do princípio daquilo que nós chamamos de conveniência matemática. Vamos lá. O que é essa tal de conveniência matemática? É padronizar algumas situações, escrever algumas situações matemáticas de um modo conveniente, de um modo padrão, né? E a gente entende que não é conveniente que o denominador de uma fração seja um número irracional. Por isso que a gente recorre à racionalização de denominadores. Trocando em miúdos, racionalizar um denominador é fazer com que esse denominador se apresente de um modo racional e, portanto, dentro de uma conveniência matemática. O professor Márcio divide essa aula de racionalização de denominadores em três situações diferentes que a gente passa a ver agora. Acompanhe comigo. Muito bem. Então nós temos aqui aquilo que eu chamo de primeiro caso. Como vocês podem observar, eu tenho aqui três frações. Nessas três frações se notam denominadores irracionais. Raiz quadrada de 6 é irracional, raiz quadrada de 10 e aqui a raiz quadrada de 2. Ok, são irracionais. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos racionalizar, nós vamos tornar racional. Por que o professor Márcio chama esses de primeiro caso? Porque em todos eles o denominador é representado por uma raiz quadrada. Quando a raiz é quadrada, acaba sendo muito simples a racionalização. Presta atenção. Para eu tornar essa raiz quadrada de 6 racional, sabe o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou multiplicar por raiz quadrada de 6. Por quê? Porque raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada de 36, que é 6. Tornei racional. Mas, professor Márcio, eu posso simplesmente pegar uma fração e multiplicar o de baixo por alguém? Posso. Se e somente se eu multiplicar o de cima, também. Se eu multipliquei embaixo por raiz de 6, em cima eu também vou multiplicar por raiz de 6. Detalhe, queridos. Esse cara que eu estou multiplicando, numerador e denominador, na racionalização, ele recebe o nome de fator racionalizante, tá? O fator racionalizante é aquele número pelo qual eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador para tornar racional o denominador. Agora é só alegria. Se eu faço essa multiplicação, em cima eu tenho 8 raiz de 6. Né? Já que o 8 não tem raiz, eu só estou agrupando esses dois fatores. E embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Ou seja, 8 raiz de 6 sobre raiz quadrada de 36, 6. Está racionalizado. Tornei esse cara irracional num sujeito racional. Dá para melhorar isso. Posso agora ainda simplificar o 8 a 6. Vou simplificar por 2 e por 2. A melhor maneira de representar isso vai ser 4 raiz de 6 sobre 3. Belezinha? Professor Márcio, e o de cima? Pode ficar irracional? O de cima pode, né? A conveniência matemática, ela nos orienta a deixar o denominador
racional. Tudo bem? Uma vez que, já que toda fração é uma divisão, não me parece muito fazer sentido dividir alguém por um número irracional, em partes irracionais, tá? Daí a conveniência. Certo, pessoal? Vamos lá. 2 sobre raiz quadrada de 10. Essa raiz quadrada de 10, ela pode se tornar 10 se eu multiplicar por ela mesma. Já saquei então, professor Márcio. No caso das raízes quadradas, o fator racionalizante será ela mesma? Justamente, será ela mesma. Então vamos que vamos. Em cima aqui eu tenho 2 vezes raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Vou querer simplificar isso daqui. O 2 e o 10 por 2. Qual é a melhor resposta? 1, não preciso pôr. Raiz de 10 sobre 5. Sossegado? Lembrando que raiz de 10 recebe o nome de fator racionalizante. Para finalizar, raiz de 3 sobre raiz de 2. Não nos esqueçamos, nós estamos racionalizando o denominador. Então eu vou racionalizar raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e por raiz de 2 em cima. Fechou? Então em cima, raiz vezes raiz, índices iguais, eu posso multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2, já era. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. O professor Márcio chama de primeiro caso aqueles cujo denominador é irracional e condiz com uma raiz quadrada. Quem é o fator racionalizante? A própria raiz. Tudo bem? Primeiro caso tranquilo, acompanhe o segundo. Passemos então ao segundo caso. Como vocês já podem observar, no segundo caso, os denominadores continuam sendo irracionais, porém agora não são dados por raízes quadradas, né? Por raízes quadradas. Aliás, eu quero até aproveitar essa história. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 7, se eu multiplicar por raiz quadrada de 7, então eu vou ter raiz quadrada de 49, que é 7. Opa, tornei racional. Só que isso não acontece com uma raiz cúbica, por exemplo. Raiz cúbica de que seja 5. Raiz cúbica de 5. Se eu multiplicar isso aqui por ele mesmo, eu vou ter raiz cúbica de 25. E não tem raiz cúbica de 25 racional. Por isso que esse caso, ele é diferente. Presta atenção nisso. É bem sossegado. É só prestar atenção. 8 sobre a raiz quinta de 6. Olha a dica do professor Márcio para encontrar o fator racionalizante. Muita atenção. Eu convido vocês a ficarem de olho no índice e no expoente. Esse 6 está elevado a 1. Então, muita calma nessa hora. Se essa raiz é quinta, o fator racionalizante tem que ser também uma raiz quinta. Tem que ser uma raiz quinta. Tá. Mas eu preciso, professor Márcio, tirar esse 6 da raiz. Então, olha a dica. O expoente não vale 1? De 1 para chegar no 5, eu tenho 4 unidades. É só fazer 5 menos 1. Então eu vou multiplicar isso daqui por raiz quinta de 6 elevado à quarta. Da onde saiu esse 4? 5 menos 1. Já vou entender por quê. Em cima também por 6 elevado à quarta. Deixa eu só arrumar esse 5 aqui que está muito feio. Então em cima, pessoal, olha como ficou. 8 vezes a raiz quinta de 6 elevado à quarta sobre, olha que graça, raiz quinta vezes raiz quinta, 6 elevado a 1 vezes 6 elevado à quarta, conserva a base, somos expoentes. Então eu vou ter 6 elevado à quinta. Olha que legal. Posso simplificar esse 5 com esse 5. Vai me sobrar 8. Raiz quinta de 6 elevado à quarta sobre, cortou? Sobre 6. Agora eu posso simplificar. O 8, 6 por 2. Eu vou ter 4.
raiz quinta de 6 elevado à quarta. Posso até fazer 6 elevado à quarta, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 são 216. 216 vezes 6 são 1.296. Ó, tudo isso daqui sobre 6 dividido por 2, 3. Está racionalizado. Vamos para mais um. 2 sobre raiz sétima de 4. Antes de mais nada, se isso daqui é raiz sétima, o fator racionalizante tem que ser raiz sétima. O que a gente faz mesmo agora, professor Márcio? Lembra que o expoente do 4 não é 1? 1 para chegar no 7, 6. Então eu vou multiplicar por 4 elevado à sexta. Ó, 4 elevado à sexta. Entendeu? Basta fazer 7 menos 1, 6. Olha que graça. O que a gente vai ter em cima? 2, raiz sétima de 4 à sexta. E embaixo, raiz sétima vezes raiz sétima, raiz sétima. 4 elevado a 1 vezes 4 elevado à sexta vai dar 4 elevado à sétima. De modo que eu vou poder simplificar isso aqui. O que vai me sobrar? Vai me sobrar 2 raiz sétima de 4 elevado à sexta sobre 4. Olha que graça. Vou querer simplificar o 2 e o 4 por 2. Em cima sobra 1, não preciso colocar. Se quiser colocar também o 1, não tem problema. Sobrou raiz sétima de alguém, 4 dividido por 2, 2. Quem é esse alguém? 4 à sexta. Vamos fazer 4 à sexta? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 são 256. 256 vezes 4 são 1024. 1024 vezes 4, 1024 vezes 4 são 4.024, 48, 96. 4.096. Fechou? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vamos seguir. Na sequência, eu tenho 7 sobre a raiz nona de 3 à quarta. Muita calma. Se isso aqui é raiz nona, eu só posso multiplicar por raiz nona. Resta saber quem é o cara que vai estar aqui dentro. Vamos lá? 9 menos 4, 5. Então aqui eu vou fazer 3 elevado à quinta. Ó. 3 elevado à quinta. Eu tenho em cima 7, raiz nona de 3 à quinta. Sobre raiz nona vezes raiz nona, raiz nona. 3 à quarta vezes 3 à quinta, 3 à nona. Conserva a base, somos expoentes. Posso fazer essa gracinha. Ó, o que sobrou? Em cima sobrou 7. Raiz nona de alguém sobre 3. Não vai dar para simplificar. Resta saber quem é esse alguém. É 3 à quinta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Queridos, esse é o segundo caso. Espero que tenham entendido. Quando o índice for diferente de 2, o que eu faço? Subtraio índice expoente para descobrir qual é o expoente do radicando do fator racionalizante. Belezinha? É isso. Vamos passar aí para o terceiro caso. Vamos lá? Vamos lá então para o terceiro e último caso. Como vocês já devem ter percebido, tenho aqui duas situações onde os denominadores, raiz de 6 é irracional. Mesmo que eu somar 4, agora é uma novidade, continua sendo irracional. Raiz de 10 menos raiz de 2, irracional. E esse caso, professor Márcio, esse caso é apaixonante. Antes da gente analisar essas situações, eu gostaria de dividir com vocês uma sentença matemática que me agrada muito, que é a sentença chamada produto da soma pela diferença de dois termos. Raciocinem comigo. Olha que legal. Eu quero pegar, esquece essa história e raciocinem com o professor Márcio. Eu quero pegar dois termos quaisquer. Por exemplo, A e B. Então, A e B. Tá? E vou repetir aqui, A e B. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar, prestem atenção. Eu quero multiplicar a soma
dos dois primeiros pela diferença dos dois últimos. Isso é o que a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos. Tá, queridos, toda vez que eu multiplico a soma de dois números pela diferença deles, olha o que acontece, né? Vamos lembrar lá do 8º ano. Se eu for fazer chuveirinho aqui, então eu vou fazer A vezes A elevado ao quadrado, A vezes menos B, mais com menos, menos, A vezes B, AB. Agora volta aqui, mais B vezes A, mais com mais, B vezes A, BA ou AB, tanto faz. E por fim, mais B vezes menos B, mais com menos, menos, B vezes B, B elevado ao quadrado. Olha isso aqui. Menos AB mais AB, anula o outro. O que sobrou disso tudo? Sobrou A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Presta atenção. Toda vez que eu multiplico a soma de dois números pela diferença deles, basta fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Nem preciso fazer todo esse chuveirinho. Será que isso dá sempre certo, professor Márcio? Quer ver? Vamos pensar aqui em dois números quaisquer. Sei lá, 7 e 3. Ó, 7 e 3. 7 e 3. Prestem muita atenção. Será que se eu multiplicar essa soma por essa diferença, é só fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado? Vamos ver. 7 mais 3 dá 10. Vezes 7 menos 3, 7 menos 3 dá 4. 10 vezes 4 dá 40. Tá, eu fiz do jeito artesanal. Agora eu quero ver se isso aqui funciona. Fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 7 ao quadrado, vamos escrever aqui, professor Márcio. Ó, 7 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Olha isso. 7 elevado ao quadrado, 49. 3 elevado ao quadrado, 9. 49 menos 9, 40. Dá na mesma. Eita! Toda vez que eu multiplicar a soma de dois números pela diferença deles dois, não preciso fazer conta nenhuma. É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas por que isso é importante? Nessa nossa conversa principal, que é a racionalização de denominadores. Muita atenção, né? Isso vai me ajudar a descobrir o fator racionalizante nesse terceiro caso. Por exemplo, 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 4. Quem será que é o fator racionalizante aqui? Queridos, toda vez que o denominador irracional for dado por uma soma ou por uma diferença, eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Quem é o conjugado? Aquele que traz a operação inversa. Se aqui é raiz de 6 mais raiz de 4, eu vou multiplicar por raiz de 6 menos, na verdade é 4, né? Por raiz de 6 menos 4. E em cima, ó, a mesma coisa. Ó. Já vão entender por quê. Como é que vai ficar em cima? 2 vezes raiz de 6. 2 raiz de 6 menos 2 vezes 4, 8. E embaixo, como eu tenho produto da soma pela diferença, o que eu vou fazer que eu acabei de aprender? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou fazer raiz de 6 ao quadrado menos o segundo, que é 4 ao quadrado. Olha que bonitinho. 2 raiz de 6 menos 8 sobre, isso daqui eu posso simplificar, sobrou 6. 4 elevado ao quadrado menos 16. Né? Quanto vai dar isso? 2 raiz de 6 menos 8 sobre 6 menos 16 menos 10. Dá para simplificar isso, professor Márcio? Claro que dá, né? Primeiro que eu nem gosto de negativo aqui embaixo. Então eu vou simplificar todo mundo aí por quanto? 2, 8 e 10. Dá para simplificar por 2. O professor Márcio vai simplificar por menos 2. Então eu vou simplificar em cima por menos 2 e embaixo por
menos 2. A melhor resposta vai ser 2 dividido por menos 2, menos 1 raiz de 6. Ó, menos 1 raiz de 6. Menos 8 dividido por menos 2, mais 4. Sobre menos 10 dividido por menos 2, 5. Está racionalizado. Eu não gosto desse 1 aqui, tá? Acho desnecessário, mas se colocar também não está errado. Belezinha? Acabou. Qual é o segredo? O que é que fica de recado? Quando embaixo eu tiver uma soma, é só multiplicar pela diferença. E se embaixo eu tiver uma diferença? Multiplico pela soma, como a gente vai ver nessa situação. O professor Márcio vai apagar aqui. Se for o caso, deem pausa no vídeo, assistam novamente, tá? Isso daqui é para ajudar vocês. Então, muita atenção. Quem é o denominador irracional? Raiz de 10 menos raiz de 2. Quem é o conjugado? Raiz de 10 mais raiz de 2. Tudo bem? Em cima, a mesma coisa. Raiz de 10 mais raiz de 2. Em cima não tem jeito, né, queridos? Vou ter que fazer chuveirinho aqui. Então eu tenho 5 raiz de 10, ó. 5 raiz de 10 mais 5 raiz de 2. Tudo isso sobre, produto da soma pela diferença. O que a gente faz? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou fazer raiz de 10 ao quadrado, ó que graça. Raiz de 10 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Em cima, o que é que sobrou? 5 raiz de 10, ó. 5 raiz de 10 mais 5 raiz de 2 sobre, isso aqui eu posso cortar, isso aqui eu posso cortar. O que sobrou? Sobrou 10 menos 2, que é igual a 8. Já era, está racionalizado. Esse é o terceiro caso da racionalização de denominadores. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. O professor Márcio está sempre aqui ao inteiro dispor de vocês. Se for o caso, repito, assistam novamente, vejam de novo os detalhes, e é fazendo exercício que a gente aprende. Então, vamos lá.